Bem-vindos ao episódio 10 do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Esta semana vamos falar do extermínio de 17 milhões de pessoas pelo regime nazi de Adolf Hitler. Estamos a gravar na segunda-feira, 27 de janeiro, Dia Internacional da Memória das Vítimas do Holocausto. Faz hoje 75 anos que as tropas do Exército Vermelho libertaram o complexo de Auschwitz-Birkenau, provavelmente o mais simbólico dos campos de extermínio e trabalhos forçados, onde foram assassinados 6 milhões de judeus e estima-se que mais de 11 milhões de pessoas de opositores ou grupos malquistos do ditador nazi. Temos connosco Esther Musnik, fundadora e presidente da Associação Memória e Ensino do Holocausto Memo Shoah. Olá, Esther. Olá. E o embaixador Luís Barreiros, chefe da delegação portuguesa à Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. Ora, olá. Também a Manuela Goxa Soares, jornalista do Expresso, versada em assuntos da memória histórica. Olá, Manela. Olá. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da secção internacional. Enquanto gravamos este podcast, está a decorrer no campo de Auschwitz-Birkenau uma cerimónia comemorativa da libertação em que participam cerca de 200 sobreviventes. Portugal faz-se representar pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, dias depois do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa ter estado numa cerimónia em Jerusalém. Num comunicado, o governo português lembra que nesta data também devemos homenagear os que tiveram a coragem de escolher fazer o que estava certo, independentemente das consequências. Entre nós figuram os diplomatas Aristides de Sousa Mendes, Carlos Sampaio Garrido e Alberto Teixeira Branquinho, tendo os dois primeiros sido reconhecidos como justos entre as nações pelo Yad Vashem, Memorial do Holocausto, e também o padre Joaquim Carreira, que mereceu a mesma distinção. Há um outro português, que aqui há uns anos a Esther me fez conhecer, José Brito Mendes, que está registado como francês pelo Yad Vashem, porque era, portanto, um imigrante francês de origem portuguesa, mas que também mereceu esta distinção dada àqueles que contribuíram para salvar vidas deste extermínio de massas do século XX. Manter viva a memória do Holocausto, defendendo os valores da nossa sociedade democrática, liberal e inclusiva, é fundamental para que não se esqueçam os perigos que advêm da intolerância, do ódio, da xenofobia, do racismo, do antissemitismo e da discriminação, acrescenta o comunicado do governo português. E eu gostava de começar precisamente por aqui, pelo risco do esquecimento, naquela que tem-se lido muito nos últimos dias, poderá ser a última data redonda com um número significativo de sobreviventes do Holocausto ainda em vida. Esther, fale-nos dos perigos do esquecimento numa era em que muitos jovens parecem estar um pouco aliados daquilo que foi esta tragédia. Primeiro eu só queria corrigir uma questão que eu acho importante para as pessoas que nos estão a ouvir. Desde logo. É que os 6 milhões não foram em Auschwitz. Sim, claro. Foi em todo, enfim, é um número aproximado, não é? Uma estimativa rigorosa, mas pronto, à volta de 5 milhões e 800 mil, mais ou menos. E de facto essas pessoas foram assassinadas em diversos campos de morte e em valas comuns, só em valas comuns, mais de 1,5 milhão nas estepes da Ucrânia e da Rússia. Portanto, esta precisão, Auschwitz de facto é simbólico, tornou-se simbólico por uma razão interessante também, é que a maioria dos sobreviventes vêm precisamente de Auschwitz. E é por isso que eles falam. E vêm de Auschwitz porquê? Porque Auschwitz, para além de um campo de morte, era também um campo de trabalho e um campo de concentração. Juntava pelo menos essas três dinâmicas, essas três realidades. Voltando à questão que colocou, eu focou a questão dos jovens. Eu acho que, infelizmente, não é só os jovens. Acho que, de facto, 75 anos depois, é mais provável que sejam os jovens a esquecer, porque, no fundo, não viveram. E, em Portugal, não há praticamente nenhum jovem que possa dizer: o meu avô esteve lá, o meu bisavô esteve lá. A não ser da comunidade judaica, que é uma comunidade pequena, como sabemos, a nível nacional, não há essa possibilidade. Mas eu acho que há uma outra questão, é que durante mais ou menos 3 décadas a seguir ao Holocausto, portanto a seguir à Segunda Guerra Mundial, a dimensão era muito perto, muito próximo ainda, e de certa maneira
era a dimensão da tragédia era recente e era tão grande, tão terrível, que muitas pessoas que continuaram sempre a ter as mesmas ideias, não digo nazis, mas até nazis, mas ideias mais xenófobas, antissemitas, etc., simplesmente calavam-se. Era uma autocensura. Havia uma autocensura. Porque havia até também uma legislação que pune, não é? Desde há bastante tempo, que pune isso. Hoje em dia, com as redes sociais, com o desgaste das instituições, eu devo dizer, das instituições democráticas e das instituições que foram criadas logo a seguir à guerra, a União Europeia, enfim, a União Europeia depois, mas as Nações Unidas, por exemplo, e portanto as pessoas dizem, hoje, de certa maneira, há aquilo que se pode dizer, uma libertação da palavra. Ou seja, as pessoas já há uma linguagem que que as pessoas não se sentiam autorizadas a verbalizar, a expressar, e que hoje, devido a tudo o que nós vivemos, inclusivamente, como vemos, o que se passa na Polónia, inclusivamente uma série de chefes de Estado foram a Israel neste momento, não é? A Polónia resolveu boicotar. Pronto, é um exemplo, não é? A cerimónia de Jerusalém. Sim, o pretexto foi por causa da Rússia, não sei o quê, por causa do Putin estar lá. Mas a verdade é que isto é uma coisa que já veio um bocadinho de trás, não é? A Hungria, mesmo a Itália, esses países, quer dizer, hoje em dia há uma outra realidade e eu acho que essa realidade permite a pessoas que no fundo nunca deixaram de ter as mesmas ideias de as expressar hoje livremente. E, portanto, mais uma razão, de qualquer maneira, mais uma razão para se fazer todo o possível. Todo o possível. Não temos alternativa. Eu lembro-me, termino já só com isto, eu falei com a diretora do campo de Majdanek. Ela foi diretora do campo de Majdanek durante 40 anos. E ela estava a contar-nos, portanto éramos um grupo, e ela estava a contar-nos o que é que tinha feito ao longo desses 40 anos, com os jovens, com as escolas, com tudo. E eu, depois, quando ela acabou, eu perguntei-lhe, e acha que isso foi útil? Foi útil no sentido de ter resultados concretos? E ela disse, olha, não sei, mas não temos alternativa. Eu digo exatamente a mesma coisa, quer dizer, sem me comparar à senhora, claro, é que não temos alternativa senão, de facto, fazer o nosso trabalho, porque não é só o conhecimento do Holocausto, é também uma responsabilidade para agirmos, cada um da sua maneira, dentro das suas possibilidades, para agir não só para lembrar, mas sobretudo para prevenir. Para evitar uma repetição em tempos que são também, é bom lembrar, de recrudescimento e reafirmação de sentimentos antissemitas e xenófobos no mundo inteiro e nomeadamente na Europa. Manuela. Eu estava a ouvir a Esther e gostava só de lhe colocar duas questões. Uma delas, no site do Yad Vashem, do Memorial sobre o Holocausto, há umas declarações de uma historiadora responsável pelo memorial em que alerta, no caso concreto de Israel, para a saturação que os mais jovens sentem quando ouvem falar do Holocausto. Pronto, sentem que é uma narrativa pesada, que não tem a ver com a realidade deles e por isso que essa historiadora alerta é para um perigo de uma enorme saturação junto da população mais jovem. Por sentir que é uma realidade muito longínqua, quando provavelmente o que está na base de tudo isto talvez seja a intolerância, e quando esta intolerância começa a dar mostras em muitos pontos do globo. E por outro lado, quando fala em relação à memória, se, por exemplo, no caso de Lisboa, de Portugal, por onde passaram em trânsito 50 mil refugiados, alguns ficaram, se não deveriam ser feitas mais ações no sentido de tornar presente essa memória. Por exemplo, em Lisboa há diversos locais que têm a ver com o itinerário que os refugiados fizeram e não há, a gente anda na rua, não vê uma única placa, não vê nada a assinalar isso. Não acha que deveria ser
deviam ser tomadas algumas medidas no sentido de tornar isso mais presente a quem anda, e provavelmente agora em inglês, visto que Lisboa cada vez está mais uma cidade na rota internacional. Não, eu estou completamente de acordo e, aliás, tenho lutado por isso. Por exemplo, na Rua do Monte Olivete, que a comunidade judaica alugou em 1942 para receber os refugiados, tenho procurado que, de facto, se ponha uma placa para dizer que exatamente ali chegaram milhares de refugiados vindos da Europa ocupada por Hitler, pelos nazismos. Acho que sim. Existe uma memória que é da Hannah Arendt, onde ela morou aqui muito esporadicamente, mas morou uns meses em Lisboa e fez, a Câmara Municipal de Lisboa fez, de facto, até um passeio, mas de facto, mas tem toda a razão, eu acho que sim. Agora, não adianta muito, isso é a nossa experiência, e estou a falar a experiência da Associação Memória e Ensino do Holocausto, que lidamos com os professores diariamente, não é? Não basta falar daqui, porque se não se inserir num contexto mais global, as pessoas também, quer dizer, pronto, é o episódio que se passou aqui, mas não fazem a relação, não percebem a tragédia das pessoas que vinham. E os porquês das pessoas que vinham, não é? Portanto, eu acho que deve ser sempre dado, e eu até combato até um bocadinho no sentido inverso. Eu acho que é importante, muito importante, claro, dar tudo o que se passou em Portugal e qual era a política do regime e qual foi o papel dos diplomatas, etc., tudo isso, mas tem que estar inscrito numa visão geral. As pessoas estão saturadas, as pessoas quanto menos sabem, mais saturadas estão. Deixe-me dizer que isso é uma regra. É uma regra, que não há professor que não diga isso, porque é uma realidade. Quanto menos sabem, mais saturados. Porque quando começam a saber, e eu podia citar imensos exemplos de escolas, os alunos bebem, querem eles próprios. Olha, por exemplo, agora numa escola até aqui em Oeiras, uma escola que eu agora não me lembro bem do nome, mas numa escola foi a Associação de Estudantes que propôs que se fizesse um trabalho, nem foram os professores. Portanto, eu acho que há uma motivação, mas tem que haver conhecimento, e esse conhecimento tem que ser transmitido de uma forma que implique os estudantes, neste caso, ou os jovens de uma forma geral, e as pessoas de uma forma geral. Aproveito para perguntar ao embaixador Luís Barreto, alguém que já exerceu funções em locais tão díspares como Maputo, Zagreb, Bagdade ou Havana, o que é que de facto o nosso país pode fazer, sendo um país, é verdade, que não esteve, não foi dos que estiveram mais diretamente envolvidos, mas que foi, como já aqui se falou, um local de passagem, um local de refúgio, e que deve ser, como todos os outros países, um local de memória. O que é que podemos fazer mais por este dia de preservação da memória, mas também combate ao renascer da xenofobia e do antissemitismo? Bem, nós temos muita coisa para fazer. Muito. Num primeiro plano, e há bocado começou por falar no renascimento de sentimentos de antissemitismo ou de manifestações de antissemitismo, e nós temos antissemitismo violento em Portugal, eu não conheço, mas de racismo e de intolerância conheço. E isto está tudo ligado. Ora, temos um trabalho a fazer, né, e que é no plano da educação. Porque há que prevenir isso, o desenvolvimento de todos esses fenómenos. No plano da educação dos jovens, mas na educação da sociedade em geral. E depois no plano da formação profissional, da formação de professores, da formação de agentes de segurança, da formação dos magistrados, da formação dos diplomatas. Todos nós, profissionalmente, temos que aprender a distinguir estes fenómenos todos e a identificá-los. Porque senão o nazismo não se vai repetir como tal. O problema são outras formas insidiosas que podem aparecer, de intolerância, que podem aparecer, não, que aparecem. Estão aí. E temos casos, não é? de racismo, de intolerância, de xenofobia. E é isso tudo que nós temos que combater, e é indiferente
o nível de participação que nós tínhamos tido na guerra, na Segunda Grande Guerra. Daqui não saíram comboios para Auschwitz, depois não saíram. Em Portugal não houve campos de concentração, os judeus não foram metidos em campos, não foram. Mas aqui para nós, os refugiados foram recebidos, mas foram mantidos em zonas muito especiais. Foram assim com residência fixa. Aqui também não foi nenhum paraíso. As boas memórias que os refugiados levaram e que os descendentes deles têm, tem muito a ver com o acolhimento das populações. Exatamente. Aliás, basta pensar, falávamos há pouco de Aristides Sousa Mendes, basta pensar o louvor que hoje em dia é relativamente consensual na sociedade portuguesa, mas que é recente porque até há pouco tempo estava completamente esquecido, e contrastar isso com o tratamento que o regime do Estado Novo lhe deu. E há outra coisa, é que o regime do Estado Novo deu ao Aristides Sousa Mendes o tratamento que nós sabemos que deu, mas não deixou de se aproveitar do que de positivo resultou. A imagem positiva que os refugiados levaram, o Estado Novo agradeceu-a e usou-a. Pelo mundo fora. De maneira que o Aristides é que não. O Aristides é que foi punido. Sim, até o último momento. Não anunciou nenhum prestígio não houve em vida. Nada. E se formos pensar também, ver bem, mesmo depois de instaurada a democracia em Portugal, demoramos uns anos até efetivamente a reconhecer o trabalho do Aristides Sousa Mendes. Sim, eu julgo que foi quase nos anos 90. 1988. 88 que se começou pois eu lembro-me nos anos 90 a haver mais, falar-se mais, lembro de esforço nomeadamente da Maria de Jesus Barroso nesse sentido e de muitas outras pessoas, mas é um esquecimento injusto e imerecido de alguém que teve a coragem de ter aquele lado. Sobretudo de alguém, e é isso, na preservação da memória nós temos que ver os dois lados, temos que preservar a memória das vítimas, mas também, e homenageá-las, mas também preservar a memória e homenagear aqueles que souberam resistir, combater, e também aqueles que tiveram que fazer opções muito difíceis. E o caso paradigmático entre nós e para nós, eu acho que é o caso, não sei se não será um caso ímpar entre os diplomatas mundiais, é o caso do Aristides Sousa Mendes, que entre os seus valores morais, os seus princípios e o dever de obediência, que está sujeito, como todos os funcionários, eu também estou, mas ele, entre esses dois, optou pela preservação dos seus valores, dos seus princípios, em detrimento da sua carreira, em detrimento do seu bem-estar pessoal, em detrimento da sua família, em detrimento de tudo que pudesse ser pessoal, pela preservação dos seus valores. No fundo, a opção dificílima entre o que está certo e o que é mais fácil. Já que temos aqui o embaixador Luís Barreiros e que ele falou no tempo que o Estado português demorou, mesmo no período democrático, a prestar a homenagem ao Aristides Sousa Mendes, o senhor é diplomata, entrou para o Ministério dos Negócios Estrangeiros em 1980, tem uma leitura de porque é que este processo foi tão lento? Eu acho que havia muita resistência, não direi da sociedade em geral, mas sobretudo da parte do Estado, porque era a questão do dever, do cumprimento do dever e de obediência. E o Aristides obedeceu. Isso é uma coisa que choca qualquer estrutura de funcionamento. Ele desobedeceu. Ele não ignorou nem interpretou criativamente as instruções. Ele foi contra elas, declaradamente. E isso, numa estrutura qualquer que seja administrativa, é sempre muito difícil digamos, digerir. Por acaso queria acrescentar em relação àquilo que disse, que é bem verdade, Portugal nem foi o único país
a castigar quem desobedeceu em nome da sua ética e, no fundo, como disse bem, no fundo deu um grande prestígio a Portugal que, enfim, mas muitos outros diplomatas que desobedeceram e estou-me a lembrar daquele diplomata do Japão, que agora não me lembro exatamente do nome, do diplomata do Japão que também foi muito castigado, o polícia suíço que desobedeceu também e deixou entrar crianças refugiadas, não é? Enfim, uma série de diplomatas... Desculpa, então, o polícia suíço que hoje em dia, 2020, ainda não é reconhecido. Pois, exatamente. Portanto, e muitos outros foram todos penalizados pelos seus governos. E isso se fosse só Portugal, podíamos dizer, portanto, é Portugal, mas não, é de facto, é como se as pessoas quisessem negar realmente a dimensão do que tinha acontecido e valorizassem mais a desobediência do que, de facto, o que tinha passado. E, de facto, nós vemos que no pós-guerra, olha, a Simone Weil que eu conheci em Auschwitz, em 1993, e que foi, de facto, uma mulher extraordinária, e que perdeu a mãe, perdeu o irmão, o pai, o irmão, e pronto, e manteve outra irmã, pronto, sobreviveram 2 irmãs, ela e uma irmã, e ela no final da guerra foi convidada, ela não, a irmã que tinha sido resistente. A Simone não tinha sido resistente, era mais jovem, foi para o campo, sobreviveu milagrosamente, ainda por cima teve em Birkenau, não é? No campo de extermínio. A irmã foi convidada depois no final da guerra, porque era a altura que só se queria ouvir falar da resistência, não se queria ouvir falar da colaboração. Que a França, como muitos outros países, não é? Tinha colaborado também com o nazismo, não é? Mas também tinha havido, claro, resistentes. E a irmã foi convidada e pronto, e ela foi também, a Simone foi com a irmã, e estão as duas, pronto, muito bem, lá dentro, toda a gente a falar com a irmã, ela num canto, até que passou um senhor, aquilo era verão, ela tinha as mangas arregaçadas, passou um senhor, um diplomata, ou alguém, enfim, e diz-lhe assim a brincar, isto é o seu número do bengaleiro, não é? E ela diz no livro, eu fui para a casa de banho chorar. Porque de facto é uma coisa terrível, não é? Quer dizer, obviamente que ele sabia, ou se não sabia, devia saber, não é? Portanto, era na altura, era isso, era o mundo da... Não se queria saber. Talvez não se pudesse também saber ainda completamente. Há de facto não só entre a sociedade em geral, mas entre os próprios sobreviventes, uma tentativa, porque o sofrimento foi tão intenso que quase que foi preferível negá-lo do que divulgá-lo. Escondê-lo. Calá-lo. Calá-lo. E porque não devemos calá-los, eu recordo aqui neste exercício de memória em que estamos, já agora os nomes dos demais estes heróis de quem falávamos, Paul Grüninger, o polícia suíço, e o diplomata japonês Shiun Sugihara, nomes que também merecem a nossa homenagem hoje. Até que ponto, pergunto eu, debate-se muito, e tenho lido nas últimas semanas, a propósito, obviamente, deste aniversário que se aproximava, tenho lido artigos a discutir as formas de preservação da memória e até de musealização destes sítios. O tratamento dado, por exemplo, ao campo de Auschwitz foi sempre muito, muito polémico, e nomeadamente até nos últimos anos alguma controvérsia em relação a uma certa cristianização que alguns apontam e que não gostam de constatar naquele campo. Mas a minha pergunta, e porque visitei Auschwitz há ano e meio e considerando uma pessoa bem informada sobre o que foi o Holocausto, o impacto emocional e pessoal que foi para mim ter estado naquele chão e naquele sítio, fez-me convencer que todas as pessoas do mundo deviam visitar pelo menos um destes campos em algum dia da sua vida. Pergunto até que ponto é que esta preservação pode ser feita sem
tornar lazer ou tornar entretenimento, peço que não me interpretem mal, estes espaços, e de que forma é que, com o passar do tempo, com o inevitável desaparecimento físico dos sobreviventes e da memória viva, é que poderemos continuar este trabalho? Eu, em relação ao desaparecimento da memória viva, eu acho que é a Shoah Foundation, não tenho a certeza, que tem horas e horas e horas de entrevistas que depois, por tecnologias que eu desconheço como é que funcionam, consegue-se mesmo entrar num diálogo com o sobrevivente. O sobrevivente que se calhar no dia em que eu entrar com o diálogo com ele já não é sequer, já nem sequer está vivo. Mas porque cada um deles que aceitou sujeitou-se a horas de gravação, de maneira que tocou temas imensos, o que permite tecnologicamente dar a resposta às perguntas que lhe sejam colocadas. Isso é uma forma de museologia particularmente interessante e, sobretudo... Sim, eu vi uma coisa parecida no Museu da Revolta do Gueto em Varsóvia. Tem uma parte também assim semelhante, com interação com e usando todas as tecnologias que nós temos hoje em dia e que não é um mero passeio entre aspas bem fortes a um campo desse género. Por outro lado, também as visitas aos campos às vezes dependem muito dos momentos. Eu aqui há uns tempos falava com alguém que tinha estado em Mauthausen, mas tinha ido a Mauthausen durante o verão e aquilo pareceu-lhe um passeio turístico, quase. E eu estive em Mauthausen no momento anual da celebração anual da libertação. E de passeio turístico não teve nada. Nada. Não sei se o meu nível de emocional terá sido tão grande como o seu, ou maior ou menor, mas que de passeio turístico aquilo não teve nada. A minha experiência também não, e aliás, também, é capaz de depender também dos guias. Os guias de Auschwitz pareceram muito bem preparados e o nosso tinha a insistência de várias vezes ao longo da visita, que dura muitas horas, de dizer: não estamos numa atração turística, estamos num local de memória. O que não impedia, obviamente, que houvesse... inclusive havia uma mãe a pedir a um filho que pousasse dentro de um dos barracões de Birkenau para tirar selfies, o que me fez alguns arrepios, embora mais vale lá estarem mesmo com as selfies do que não irem. Mas é que o problema da musealização é importante. Eu acho que a musealização de Auschwitz não é boa. Na minha opinião, não é boa. Eu estou a falar do campo, a musealização é só do campo de concentração, não é de Birkenau. Sim, em Auschwitz é que há salas musealizadas. Exatamente. Sim, exatamente. Em Birkenau visita-se a coisa Birkenau em bruto. é coisa mais ou menos como era, mais ou menos, não é? Mas é praticamente o que era na altura. E é isso que eu acho que tem um impacto muitíssimo maior. Eu vou dizer, eu visitei praticamente todos os campos de Auschwitz e da Alemanha, alguns deles também, bastantes. Da Auschwitz, quer dizer, da Polónia, não é? Pois. E o que mais me impressionou foi aquele onde não havia nada, onde não há nada, que é o Treblinka. Treblinka é dos campos mais impressionantes, porque nós vemos um contraste entre uma floresta luxuriante, como existe na Polónia, não é? E o nada, e o silêncio quebrado apenas por pedras abruptas, portanto não é pedras polidas, é pedras assim, assado, portanto completamente assim, onde estão só os nomes das comunidades destruídas, e são milhares e milhares e milhares de pedras, não tem mais nada, não tem mais nada, porque nós precisamos um bocado, eu acho, pode ser que também seja um bocadinho subjetivo, mas demasiada museologia. Mas porquê que Auschwitz tem esta museologia que eu acho que é mais interessante? A explicação. Porque no tempo da União Soviética havia a recusa de nomear as suas principais vítimas, porque é preciso não esquecer o seguinte:
falou em 17 milhões. Eu não sei onde é que foi buscar esse número. Fui eu que localizei os números, mas estes números são citados por várias fontes. Exato, mas não são o Holocausto, são incluindo os mortos na guerra. Mas são as vítimas estes 11 milhões reportam a pessoas que morreram nos campos. Podem não ter morrido. Sim, na guerra da Segunda Guerra Mundial morreram muito mais. Nos campos. Não quer dizer que tenham sido... Nos campos morreu muita gente que não chegou a ir às câmaras de gás. Mas pessoas que morreram nos campos. O próprio site do Yad Vashem elenca 15 mil campos em toda a Europa. Não, pois, estou a falar só do extermínio. Sim, sim. Rússia. Pois. É que o extermínio não foi só nas câmaras de gás. O extermínio pelo trabalho, pela fome. Não, claro. E nas valas comuns. Todo aquilo que é chamado como o Holocausto por balas. Pronto, mas eu acho que era interessante, ou o embaixador ou a Esther, falarem um pouco do conceito de Holocausto. Não, mas é exatamente isso. Muitas vezes confundem. É isso que eu queria dizer. É que durante a época da União Soviética não se falava nem em judeus, nem em ciganos, nem nada disso. Não se falava nisso. Falava-se em assassinato dos libertadores, dos resistentes, portanto... portanto, por países. Ou seja, é por isso que a musealização em Auschwitz tem pontos de musealização dos diversos países. Não é? Exatamente. E portanto, são os franceses, são os ingleses, são os americanos... Não, esses não. São os franceses, são os holandeses, são os não sei quê, polacos e tal, mas não são nem judeus, nem... quer dizer, agora começa-se a voltar um bocadinho, mas, na verdade, durante décadas... Não se os designou por assim. Não se falava. E em Auschwitz, era isso que eu estava a dizer, de 1.100.000 pessoas que foram assassinadas em Auschwitz mesmo, 1.100.000, 1.200.000, mais ou menos, 99% eram judeus. E isso era sistematicamente apagado. E, de alguma forma, quando se quer minimizar o Holocausto, reduz-se, não se... Porque, vamos lá ver, os ciganos, os comunistas, os homossexuais, os resistentes, enfim, sofreram imenso. Mas o único povo votado no seu todo ao extermínio eram só os judeus. É preciso dizê-lo porque é verdade. É verdade. Votados como na sua totalidade. Não quer dizer que os ciganos não tenham sido exterminados. Também foram. Homossexuais também foram. De outra maneira, mas também foram. Doentes, deficientes. Pronto, tudo isso. Todas essas pessoas. Mas um plano de extermínio global, basta ler o Mein Kampf, porque está lá tudo. Está lá tudo. E, de facto, esse tudo começou a ser posto em prática. Portanto, e quando se fala do Holocausto, fala-se... é um nome que é mal posto, digamos assim, é uma palavra desadequada, porque na realidade faz referência à Bíblia, aos sacrifícios bíblicos, etc., que se davam em holocausto aos deuses e não sei o quê, pronto, enfim. E portanto, é totalmente desadequado, porque isto é a mão humana, não é que está nisto, não é a mão divina. Portanto, por isso é que, em termos de hebraico, e também o mundo francófono, fala de Shoah. A Shoah quer dizer catástrofe, quer dizer tragédia. Também não diz exatamente, não é... É, de certa maneira, o que aconteceu, até hoje, é um bocadinho inominável. Então, o melhor é dizer extermínio. O melhor é dizer genocídio. Extermínio, sim, genocídio, porque é o genocídio de um povo, não é? Enfim, o extermínio, pronto, os campos de extermínio, nós dizemos os campos de extermínio, não é? E, portanto, é o termo, porque o termo Holocausto é, de facto, completamente desadequado, não há dúvida nenhuma. Eu não sei se haverá algum que seja... Exatamente. Completamente adequado. Será que há algum nome possível, se há alguma palavra para designar isto? Para designar especificamente o que é? É um horror que pode estar para lá da nossa capacidade de o nomear. Eu hoje ouvi na rádio o historiador Fernando Rodas
falar também da importância que seria lembrar os portugueses, que foram bastantes, nada comparável, claro, isto é tudo à escala, mas passaram ainda bastantes portugueses por campos de concentração e por campos de trabalhos forçados, e alguns deles morreram, e por isso que também era importante lembrar isso, a questão da memória histórica ou não. E como eu acho que uma das coisas que seria importante é que pelo menos todas as pessoas tentassem ler ou um livro do Elie Wiesel ou do Primo Levi, porque são dois autores daqueles que eu conheço, admito que existam mais, mas do que eu conheço, que nos fazem mergulhar naquele terror. E, por exemplo, nesse aspecto, o Elie Wiesel, que demorou anos a começar a escrever, porque era difícil lidar com aquele sofrimento e, por isso, passá-lo ao papel. Bem como há algum... No caso do Primo Levi, se isto é um homem... E que acabou por ser alguém que acabou com a sua própria vida também, e que não se pode dissociar esse fim da experiência. Porque passou. É muito interessante, porque por acaso eu traduzi uma pequena entrevista que ele deu, já mesmo foi antes de morrer, acho que deve ter sido a última coisa. E ele diz: eu fui a uma escola. Ele foi ao longo da vida imensas vezes à escola, mas nessa última entrevista ele diz: eu fui a uma escola. E na escola falei sobre a minha experiência tal e tal, e depois os alunos perguntam: mas porquê é que nos fala disto não sei quantos anos, já não me lembro, mas quantos anos depois do que ter acontecido? Entretanto já houve tanta coisa, o Camboja, isto, aquele outro. E ele diz, bem, eu respondi, disse que contava era a minha experiência, que não podia contar a experiência dos outros e tal, mas percebi que já não tinha linguagem para os jovens. Lá está. Eu acho que isso foi... Eu ia pegar no que tinha dito, Manuela, e do Fernando Rosas. De facto, se nós queremos procurar memórias entre nós, bisavós, avós e bisavós, temos que ir aos campos de trabalho. E depois daí podemos passar para o resto. Podemos passar imediatamente. Mas nos campos de trabalho nós encontramos, porque há portugueses. Terão ido por lá, alguns terão ido por serem judeus, outros terão ido porque eram republicanos na Guerra Civil de Espanha, tinham fugido para a França, estavam nos campos de... Estavam a lutar com a resistência. Outros estavam... Havia uns que estavam a lutar para a resistência, mas havia outros que estavam pura e simplesmente metidos nos campos onde foram os refugiados da Guerra Civil de Espanha. E por isso muitas vezes é difícil de identificar, porque não sabe se são portugueses ou são espanhóis. É preciso muito trabalho para os identificar. E há todos aqueles que eram imigrantes em França e que foram apanhados nas rafles, não é? Foram lá parar aos campos de trabalho. Eu conheci um. Só agora é que descobri. Mas conheci em miúdo um que sobreviveu a isso, mas só com o trabalho da equipe do professor Fernando Rosas é que descobri que eu o conhecia desde miúdo. Já infelizmente já tinha morrido, para perguntar. Sabe-se que, por exemplo, o Salazar não permitia que os alemães contratassem diretamente em Portugal, nem anunciassem trabalhos. Mas Portugal era um país pobre e um país de imigração e um país onde se ia buscar, onde as pessoas tentavam sobreviver em outros lados. E no norte iam a Vigo, porque em Espanha permitia-se. Há pelo menos 6 mergulhadores do Porto de Leixões que foram trabalhar para o Porto de Hamburgo. E aos poucos, quer dizer, receberam dinheiro, mandaram, mas depois desapareceram. Onde é que eles desapareceram não se sabe. Houve muita gente que clandestinamente foi trabalhar para a Alemanha e acabou em campos de concentração. Há uma coisa, os campos de trabalho também têm uma importância nisso. Os campos de trabalho têm uma importância para a gente ver a dimensão de tudo isto. Eu não sei, eu creio que no período mais amplo do tráfico de escravos, que envolveu, obviamente, Portugal, Espanha, Inglaterra, os Países Baixos e tal, terão sido, no total, transferidos, ou antes, traficados, qualquer coisa como 13 a 16 milhões de pessoas. Isto estamos a falar de século e meio.
ou 2 séculos. No período entre 1933 e 45, a Alemanha usou 14 milhões de trabalhadores forçados. Que é 14 escravos. 14 milhões de escravos. Trabalho escravo. Esses escravos, alguns eram portugueses. E é aí que a gente pode descobrir memórias, às vezes, dos nossos para chegarem lá. Há apenas nesta zona toda alargada de campos de concentração e de extermínio e de trabalho, que o próprio site do Yad Vashem fala em cerca de 15 mil em toda a Europa. Ainda hoje, pelo menos na Europa Ocidental, onde nós estamos, sabe-se muito pouco do que foram esses campos na antiga União Soviética, onde houve muitos, mas não temos conhecimento do que é que aconteceu naqueles campos, quantas pessoas lá morreram. Sabemos apenas que terão sido exterminadas e mortas, assassinadas muitas pessoas, mas de facto temos muito pouca informação. Por isso esta história, eu creio que esta ainda é uma história toda muito em construção. Foi feita uma grande recolha, tem sido feita uma grande recolha, mas há muito ainda para investigar. E é nesta nota que vamos encerrar o tema de hoje. 75 anos passaram sobre a libertação de Auschwitz. Estou certo que mais 75 não vão ser suficientes para apurar toda a dimensão do crime que ali se cometeu contra a humanidade. Antes de nos despedirmos, vou endereçar a cada um dos convidados deste episódio a pergunta costumeira do Mundo a Seus Pés. Esther, se neste momento pudesse ir para qualquer parte do mundo, qual seria e porquê? Eu estava hesitante entre Nova Iorque e Tel Aviv, porque eu tenho família nos dois lados, mas acho que optaria por Nova Iorque, porque tenho lá a minha filha, e também por outra razão. É em Nova Iorque que estão não só Nova Iorque, mas principalmente Nova Iorque, que estão grande parte dos arquivos do que se passou em Portugal durante a guerra. Embaixador? Eu acho que ia acompanhar mais a Nova Iorque. Quem não? Não para a minha filha. na parte da visita familiar, mas de facto a Nova Iorque e Washington. Porque de facto há todo um panóplia de coisas para ver, e para ler, e para estudar e para conhecer, que, enfim, a capacidade americana de absorção conseguiu preservar, da mesma maneira que levaram igrejas e conventos e desmontaram-nos cá e montaram-nos lá, também levaram documentos, ou então digitalizaram-nos. Manuela? Eu, depois deste debate, não sou capaz de dar a resposta que me apetecia, porque, por isso, acho que, tal como não sou a única jornalista do Expresso que hoje gostaria de estar em Auschwitz, e acho que gostava de lá estar, mas sei que mais dos meus, não sou a única, entre os meus colegas há mais que gostavam de lá estar hoje. É verdade, e é assim que nos despedimos deste episódio do Mundo a Seus Pés, que teve a edição multimédia do Ruben Tiago Pereira, a quem agradeço, bem como aos convidados Esther Mussenic, embaixador Luís Barreiros e a Manuela Gosta Soares. A si também, que nos esteve a ouvir, agradeço e marco já encontro para daqui a 15 dias com um novo assunto no Mundo a Seus Pés. Muito obrigado.